Estamos agora na terceira parte do nosso curso. Que bom que você chegou até esse momento, está nos acompanhando, está aprendendo um pouco mais sobre música na escola. E afinal, o que é música na escola? Nós estamos vendo sobre os educadores musicais e os seus métodos. Agora nós vamos falar de dois, que são já de uma segunda geração de educadores musicais, que exploram ainda um pouco mais os sons diferentes que nós temos por aí pelo ambiente. Eu vou falar para vocês agora de um educador chamado Murray Schafer. Ele é um canadense e o foco da sua educação e do seu método é a paisagem sonora. Ele diz que nós estamos imersos em diferentes paisagens sonoras. A nossa casa é uma paisagem sonora, a rua que a gente anda é uma paisagem sonora, que tem diferentes sons. Mas o nosso ouvido ele está muito poluído, porque existem muitos sons industrializados, sons de máquina, que fazem com que a gente não escute tão bem o que acontece ao nosso redor. Então, ele motiva uma educação do ouvido, a gente ouvir com consciência o que acontece ao nosso redor. Ouvir, despoluir nosso ouvido, para que a gente consiga ouvir bem o que está acontecendo. Ele sugere, por exemplo, que a gente vá para determinado lugar, escolha um lugar, uma paisagem sonora, pode ser a rua, pode ser a casa, pode ser a escola, a cantina. Gravar os sons desse ambiente. Grave o som desse ambiente. O que está acontecendo? Ah, tem esse som, tem aquele som. Vamos agora anotar quais são os sons que aconteceram. Aconteceu o som do caminhão, aconteceu o som da moto passando, aconteceu o som de alguém que deu um grito, pessoas conversando. E depois de anotar, vamos perceber as características desse som? Quais são os mais agudos? Quais são os mais graves? Tem som áspero? Tem som estranho? Tem algum ruído? Qual que é o som mais agradável do nosso ambiente? E após anotar tudo isso, nós vamos tentar reproduzi-los. Imagina tentar reproduzir os sons que acontecem ao nosso redor. E com isso a gente já desenvolve tanto a escuta quanto a criatividade na reprodução desses sons. O foco do Schafer é então o quê? Percepção, exploração e criação por intermédio dos sons. Um outro exemplo que eu posso citar aqui, vem do trabalho de Schafer, é emitir sons de acordo com diferentes propostas. Essa é uma atividade que a gente tem no nosso material didático e ela é bem interessante, pois trabalha também a voz. Qual que seria o som mais agudo que você consegue fazer com a sua voz? E o som mais grave? Qual que é o som mais estranho, o mais áspero, o mais feio, o mais bonito? Você pode fazer isso com a voz, você pode pedir que ele faça isso com o corpo ou com algum outro tipo de instrumento e através da exploração do som desenvolvemos a nossa criatividade. Tem um outro educador também que tem como material básico o som, que é o Painter. Vocês vão perceber que esses últimos dois falam muito do som, por quê? A música ela é feita de som. Nós não precisamos necessariamente trabalhar com uma música pronta para se ensinar música. Quando nós trabalhamos apenas com o som, nós já estamos desenvolvendo habilidades musicais. Painter, ele era um inglês, e a pedagogia dele voltava muito para a criatividade, a experimentação, da mesma forma que o Schafer. Ele tinha 5 eixos de trabalho em seus livros. Por exemplo, ele dizia que a gente tem que ouvir sons, então selecionar os sons ao redor e ouvir. Reproduzir esses sons, tentar imitá-los. Podemos gravar também esses sons para avaliá-los de forma melhor. Fazer criação e improvisação de peças através de sons do ambiente ou sons que a gente mesmo fez e também tentar registrar esses sons de forma gráfica, não com notas comuns do dia a dia de forma tradicional, não, com notas e símbolos que os próprios alunos criaram. A partir de tudo isso que a gente viu, de Schafer, de Painter, esses procedimentos que a gente viu, eu vou fazer então um resumo para vocês de possibilidades de procedimentos para se trabalhar com música na escola através de uma forma ativa. Nós já vimos algumas coisas e agora eu vou fazer um resumo e acrescentar alguns outros que estão dentro desses princípios e dentro dessas propostas. A ideia aqui é apresentar a essência e você em casa pode criar os seus exemplos, as suas próprias atividades. Um primeiro procedimento que eu posso citar é explorar, improvisar e compor frases e trechos rítmicos ou melódicos ou harmônicos, usando o corpo e a voz. A partir disso, tem N exemplos de atividades que podem ser feitos. Um outro procedimento é escutar, reconhecer, reproduzir, manipular, classificar, ou seja, destrinchar o máximo possível os objetos sonoros que estão ao nosso redor e fazer muitas coisas com eles. Tocar música, acompanhar músicas, tocar pequenos trechos, inúmeras atividades explorando os sons do ambiente, da natureza e os sons físicos.
Nós podemos também improvisar ritmos, melodias e harmonias com instrumentos feitos pelos próprios alunos. Podem ser latas, podem ser coisas que eles têm em casa, panelas, copos e por aí vai. Os alunos também podem confeccionar seus próprios instrumentos. Assim eles já estão aprendendo sobre acústica, sobre como o som ele surge, como é que o som ele se propaga. Eles podem explorar formas diferentes de tocar os instrumentos que eles fizeram, criar música com os instrumentos que eles fizeram. Uma outra forma de aprender música é movimentar-se através do espaço. Nós falamos isso um pouco mais no início com os primeiros educadores musicais. E movimentar-se no espaço acompanhando as músicas ou trechos musicais ou ritmos e assim por diante. Outro procedimento muito importante, principalmente nessa faixa etária, é apreciar diferentes tipos de música. Mas não apenas ouvir. A gente pode incentivar a descobrir a história por trás da música, quem foi o compositor, a história do compositor, qual é o estilo musical, de onde ele veio, qual a época que foi feita, as sensações que essa música causa na gente, lembrando que isso é muito subjetivo, cada um pode sentir de uma forma diferente. E o mais importante, ouvir com discernimento, para que o aluno desenvolva um ouvido consciente e não apenas sendo levado pelo que a galera está falando. Um outro procedimento é repetir e compor ritmos de diferentes formas. Expressar uma parte musical também, cantando de forma com sorriso ou chorando de forma triste, com raiva. É uma forma de você cantar diferentes partes de uma música, só que com expressões diferentes. Imitar sons, reproduzir, coreografar ou parodiar canções. Nessa faixa etária eles gostam muito de músicas com letra. Então você pode pedir que eles inventem suas próprias canções ou que eles criem uma melodia para um poema que já existe. Ou eles criem uma letra para uma melodia que já existe, mas que não tem ainda a letra. Eles vão gostar muito de criar alguma coisa que está dentro da realidade deles. Vamos a outras possibilidades. Dar ritmo a palavras ou frases. Nós já falamos sobre isso, estamos relembrando. Fazer, por exemplo, uma composição artística, uma composição musical inspirada em alguma música. Então eles podem ouvir uma música, podem fazer uma escultura a partir daquela música, podem tirar uma fotografia que represente aquela música, eles podem criar uma capa de um CD, por exemplo, para alguma música. Ou eles podem criar canções para alguma obra artística. Digamos que ele viu algum quadro, viu alguma escultura, desde que ele faça uma música que represente aquela obra artística. E assim você já está trabalhando com outras linguagens artísticas através da música. Você pode pedir que ele crie canções para representar um produto, crie canções para representar uma pessoa ou uma ideia. Como vamos fazer uma música para a tristeza? Ou vamos fazer uma música que represente a raiva, a depressão, a doença? São N possibilidades que eles podem criar e desenvolver a criatividade. Outro procedimento é criar partitura. Partitura entre aspas, por quê? Ele não vai criar com símbolos normais, tradicionais. Ele vai criar os próprios símbolos que representem alguma obra que já existe ou uma obra feita por eles mesmos. Eles têm possibilidades de inventar inúmeros ritmos, inúmeras melodias, tocá-los em conjunto, tocá-los em forma individuais. E N jogos, brincadeiras de roda, somente com os menores e assim por diante. Os procedimentos são muitos, basta a gente exercer criatividade. E agora nós vamos falar então sobre como o professor, como você pode trabalhar a partir desses procedimentos. Aqui estão as ideias, mas agora, o que eu faço com tudo isso? Uma coisa que muitos professores se questionam é como trabalhar com a voz nessa faixa etária. Eles estão mudando de voz, muitos não gostam de cantar. Então, para você trabalhar com seu aluno juvenil adolescente, o importante é que ele cante de forma informal. Não precisa ser tão preso a cantar uma música do início ao fim, de forma precisa e bonita e afinada. O que importa é que ele não pare de cantar. Se ele estiver trabalhando com a voz e cantando durante as atividades, é o mais importante. Você, professor, então, como lidar com tudo isso? Quais são as possibilidades de trabalho a partir de todas essas ideias? Vamos ver? Primeiro, você tem disponível o nosso material didático, a coleção interativa de arte, que também trabalha com a música. Nessa coleção, você vai ter muitos elementos teóricos, informações teóricas que estão acessíveis para você. Mas a nível de informação para o aluno, ele vai lá, vê a informação e a atividade prática também está proposta no livro, mas você pode criar sua própria atividade a partir
dos princípios que tem no livro e dos princípios que nós apresentamos aqui. Não esqueça que você, mais do que uma pessoa que passa informações, você deve promover oportunidades. Você não está ali para ensinar os conceitos para os seus alunos. Na música, você vai promover oportunidades dele criar, dele cantar, dele se mexer, de ele criar ritmos e de improvisar através das atividades feitas. Muito importante que você organize as suas práticas. Não adianta chegar na sala de aula, lembrei de uma atividade que eu vi em algum lugar. Planeje, pense como você pode inserir a música dentro do conteúdo de artes, como eu posso inserir a música dentro daquele conteúdo específico que eu estou trabalhando. Com planejamento, a gente consegue muita coisa. Exerça sua criatividade, professor. É um momento onde você pode se soltar, a música ela tem inúmeras possibilidades de trabalho. Você não precisa ficar preso a um livro, a um caderno, ao quadro. É agora o momento e essa disciplina que você pode se soltar, então use e abuse da criatividade. Não esqueça de pesquisar, a gente tem muitas possibilidades de pesquisa, principalmente nas mídias. São blogs, são sites, são canais de vídeo, são grupos de redes sociais que trabalham com ideias de música, de educação musical na escola, como o professor pode dar com a música na escola. Você vai ver no material em anexo que tem a sugestão de vários sites, de blogs, onde você pode conseguir essas informações. Lá você vai ter dica de muitas atividades e pode aprofundar um pouco mais sobre aquilo que nós estamos falando. Você tem à disposição uma riqueza de coisas. Basta exercer a sua criatividade, pesquisar, planejar e se divertir junto com seus alunos. Participe, interaja nas atividades. Cante, toque, crie ritmos com eles. Assim você vai aprender enquanto ensina. Afinal, existe coisa melhor do que música? Não. Então vamos todos juntos cantar, tocar, nos divertir e aprender. Afinal, essa é a função da música na escola.